Ok, então salve, salve pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso instrutor holandês Tim van der Vliet, que está lá na Holanda e está se preparando para vir para o Brasil durante 3 semanas, administrando oficinas do método Wim Hof. A gente vai hoje estar conversando sobre um assunto específico do método. A gente vem fazendo alguns vídeos sobre o método, falando dos benefícios, dos pilares que isso envolve, mas hoje a gente vai pegar um assunto específico e vamos nos aprofundar um pouquinho. I'd like to greet you. Thank you for taking the time to come once again, Tim. Very nice to see you. Yeah, thank you. Tim, Thank you. Same here. Always good to see you. very nice, very nice. Basically, I thought that we could start with a central question and then we can dive a little bit deeper into it. And the question, simply put, is how is it that you can become stronger with sports when you do the Wim Hof breathing? I'm just going to translate it for a second. Então, a pergunta que eu fiz hoje para o Tim é como que a gente pode se tornar mais forte nos esportes, por exemplo, quando fazemos a respiração do método Wim Hof. Okay, it's with you now. Okay. So it's always during a training, it's really cool to show people how you do become stronger. And we do this through doing push-ups. Yeah, so say I can do 8 push-ups. And then within 5 to 10 minutes of breathing, or somebody can do 8 push-ups. Within 5-10 minutes of breathing, I let them do the push-ups again, and they can do 12 or 16. So on average, you get like 50 to 100% stronger, but this is not for top sporters because they are already very high. But this is for, say, normal people. And it's always amazing to show people, especially guys that want to know how it works. Within 10 minutes, I can show you that you become stronger through this breathing. Ok, então a forma que a gente vem evidenciando, demonstrando o quão mais forte você fica com esse método é através de flexões de braço. Então, durante as oficinas, a gente costuma tomar essas medidas. Então, a gente faz as flexões de braço antes da respiração do método Wim Hof e depois. Então, por exemplo, uma pessoa que consiga ficar mais ou menos fazer 10 flexões de braço, depois da respiração ela vai conseguir pelo menos umas 15 ou 20. Geralmente é de 50 a 100% a mais, ou seja, a gente consegue evidenciar isso mostrando que a pessoa faz mais flexões. Bear with me, I'm just going to light the lights here so it's a bit lighter. Yeah, you're a bit dark. I mean, you're light. I mean, like you. Excellent, man. And ok, eu vou perguntar então como é que isso acontece? How does that happen? What is going on that you actually do get stronger? Okay, let's go a little bit into the physiology of our body. Yeah, within our body we have cells. Within the cells are mitochondria. Mitochondria are like the producers of energy, you could say. And the energy molecule within our body is called ATP. It's an abbreviation of a very long word that I actually don't know. So energy is produced in the mitochondria in our cells. Now, what is basically happening is that glucose comes together with oxygen, and out of that comes ATP, CO2, and water. All right? So CO2 we breathe out again. ATP we can use either for brain power, for movement, or for temperature control. Okay, so this is very simple. This is what happens in our body. So we need glucose, we need oxygen, basically. Now, it's a very beautiful mechanism. So there's 2 ways of burning glucose to ATP. And one is with oxygen, and the other one is without oxygen. Now, with oxygen is called the aerobic dissimulation, and without oxygen is the anaerobic dissimulation. Now, the anaerobic dissimulation, everybody knows this. When you run up the stairs and you feel like your legs, this is already when you go into an anaerobic dissimulation. There's not enough oxygen temporarily in your muscles. Yeah, so, and the aerobic is basically happening normally. Now,
Let's first focus on the aerobic with oxygen. If you have one glucose molecule and enough oxygen, then out of one glucose molecule, there's 34 ATP molecules. 34 ATP molecules produced. And the waste is CO2 and water. And water you can use again, of course, CO2 you breathe out. So that's the aerobic dissimulation. Now the anaerobic dissimulation, one glucose molecule without oxygen makes only, and this is amazing, only 2 ATP plus a side product that is called lactic acid. Now, lactic acid, we all know this is when you have muscle pain, this is too much lactic acid. So very simply said, lactic acid is a lack of oxygen. So if you have muscle pain and you will do the breathing, you release some of that muscle pain because that lactic acid is then again reproduced into more ATP and the normal, it goes back to the aerobic dissimulation. Yeah, so this is a way for sporters to use the breathing afterwards. Okay, so there's the a lot of acid you have. Let me just see if I can put my head around. Yeah, it was a long explanation. If you let me go, I go off. Yeah, okay, go ahead. I have to understand the process so then I can translate and I'll ask you if I don't remember. Bom, basicamente, então, o Tim está falando da forma que a gente produz energia. Dentro do nosso organismo, tem alguns organismos, né, que chamam-se mitocôndria, que seriam como se fossem as fábricas de energia. E essas mitocôndrias, elas produzem uma molécula chamada ATP, que é uma sigla, né, que, na verdade, é a nossa moeda, a nossa moeda energética, is our currency, né? ATP could be like our energy currency inside our bodies, não? Então, é a nossa moeda de energia. Esse ATP, ok, so tem duas formas a gente queimar esse ATP, e através do oxigênio, ou da falta de oxigênio. Então, you're saying that through oxygenation, we are burning ATP with glucose. Is that what you're saying? Yeah, glucose with oxygen is burned into ATP. Então, a produção de ATP se dá através da queima da glicose com o oxigênio. Hold on, there was some noise here. What's going on? There's some like laser beams or something. Tivemos aqui uns problemas técnicos. Okay. Right. So, getting my head around this again. So, então, através da queima da glicose com o oxigênio, a gente produz ATP. Então, a gente precisa de oxigênio. Então, para produzir energia. Então, when we don't have oxygen, we cannot burn as efficient. Is that what you're saying? You cannot burn as efficient the glucose that you would turn into ATP. Because of, the formation of the lactic acid. Well, no, it's just this is like a crisis mechanism within our body. If we don't have oxygen, we can still move and make ATP. Only it's much less efficient, and the side product is lactic acid. Okay, I got that. Então, uma vez que a gente não tem a oxigenação tão eficiente como no primeiro caso, a gente vai continuar queimando a glicose, porque é um mecanismo de segurança. O nosso corpo vai continuar a precisar se mover, vai precisar fazer as coisas, então ele ainda continua queimando a glicose, mas não tão eficientemente. Dessa forma, produz-se o ácido láctico, que é responsável por essas dores musculares. Então, a gente sabe que quando a gente tem câimbras, por exemplo, é formação de ácido láctico. Então, o que acontece? Que quando a gente optimiza a nossa respiração, a nossa oxigenação, esse ácido láctico não é produzido, né? Então, mais oxigênio está disponível nas células para poder, junto com a glicose, fazer uma produção de ATP mais eficiente. I think I got the essence of it. Yes. Excellent. So, ready? Yeah. Can I move on? Yeah.
Okay, cool. So what is happening during the breathing? To me, it's you know, like how it goes exactly is for during the training or another video. But basically, through this breathing, you store more oxygen in your muscle tissue and your nerve tissue. And the number that I know, this is measured once. I'm not sure, it's probably Wim. I don't know exactly. But if you do 45 minutes of Wim Hof basic breathing, you have twice as much oxygen in your muscle and nerve tissue. Right. Now, this has two effects. First of all, relatively more oxygen means relatively less CO2, means that your body is less acidic, because CO2 makes your body acidic and O2 is the counter effect. So it alkalizes your body. This is like a health benefit. But for sports, what is more interesting, if you have double the amount of oxygen in your muscle tissue, basically that point where you go from aerobic, enough oxygen, to no oxygen within your muscles, it comes later. You understand? Yeah, because if you've got more oxygen to be burning glucose, you're not going to run out of oxygen so soon, so you don't go into the production of lactic acid and all that. So, ok, let me get around that. Então, os benefícios de você, na verdade, uma vez que você, isso já foi provado, já foi tirado essas medidas de que 45 minutos fazendo a respiração básica do método Wim Hof permite com que você abrigue 2 vezes mais oxigênio dentro dos seus músculos. E uma vez que você tem mais oxigênio nos seus músculos, você se torna mais alcalino, que por si só é uma super vantagem na sua saúde, porque um ambiente alcalino não permite a presença de vírus, bactérias e outras coisas. Uma vez que você está mais alcalino e você tem mais oxigênio nos seus músculos, o espaço de tempo que você vai ter para queimar a glicose é muito maior antes que você entre numa dissimulação anaeróbica, né? Quando você continua queimando glicose, mas sem oxigênio, mas aí sim com ácido láctico sendo produzido. Então, o fato de você ter mais oxigênio, esse processo retarda. So I think you said something, you had an experience like you went to run a marathon and you practiced for an hour on. Is that right? Yeah, that's it's a half a marathon, and I trained to run. So a half a marathon is 21 kilometers, and I ran maximum 7 kilometers, and I just ran on my breath. So when I got out of breath, I breathed nose in, nose out only. So like meditative running. If I became out of breath, I would run slower, and so like almost no training basically. And what I did before the half the marathon, I have actually a video of that, and I will send it to you so you can put it in the description of this video. Nice. It's a breathing workout of 1 hour and 20 minutes. And seriously, I don't even remember half of it because I got really spaced out. All right. Yeah, so what I did, I breathed for 1 hour and 20 minutes, and then it's like for 5 hours your blood is more alkaline and there's more oxygen in your muscle tissue. So then I grabbed my bicycle, I went to the start, I got my number, you have to wait for another 1 hour, and I started running. And I ran actually, first time in my life, I ran more than 10K. And I ran it within 2 hours, which is quite good if you train. But I didn't train, or I didn't really train. And this is how literally, you know, this is for me the proof for myself that because I love to believe, but I love to test things too. You know, I think that's very healthy to question everything that everybody says, and also gurus like Wim, or you know, when I'm coming to Brazil, I want also people to question what I say because you want to test it for yourself. So this half a marathon was my test. And to run it within 2 hours, my buddy who has been running for 20 years, he was like, that's impossible. You know, he was 2 minutes before me and he saw me coming in like, hi, you know, he was stuttering because he knew I didn't train, and it was really cool. Who was that? So this is the way you can use it, you know? Who else? Yeah, Darko, he's a friend of mine. That had been training, okay. Just a friend of mine here in Amsterdam.
Ok. Bom, o Tim está dizendo então que ele não tem esse hábito de correr, ele não é um corredor, ele não corria mais que 5 quilômetros e houve essa meia maratona, que são 21 quilômetros, e o único treinamento que ele fez, ele tem até o vídeo, depois a gente vai colocar na descrição desse vídeo aqui para você assistir, é um treinamento que ele fez de 1 hora e 20 minutos, fazendo essa respiração do método Wim Hof, e o que aconteceu então que ele no dia, né, ele foi lá, fez a respiração antes, foi pro local, pegou lá o número dele e começou a correr e realmente foi para ele a prova do que ele estava realmente mais forte, muito mais resiliente e resistente e hábil para fazer uma maratona dessa, uma meia maratona, né? Então, e o que ele fala é isso, é muito importante você questionar tudo, sempre perguntar e não aceitar o que as pessoas já vão te falando, né? Então, mesmo pessoas, autoridades como, enfim, o próprio Wim Hof, enfim, é importante você colocar à prova aquilo que você está ouvindo e praticando. Excellent. Ele correu em 2 horas essa meia maratona. Então, para alguém que não estava treinando, realmente foi algo que surpreendeu ele mesmo e pôde comprovar a eficiência do método. Wow, that's great. So, which place did you get in the end? Yeah. Oh, I don't remember. So, okay. Who cares? You made exactly. So it's not about competition. You know, it's just a test for myself. But so you can use the breathing technique beforehand, so you have more oxygen stored in your muscle tissue, and you have like a better stamina, and you also get stronger, like physically stronger. And then afterwards, you can use it to get rid of the lactic acid. So it's amazing. It's the same breathing technique. And then during, you can do that too. But that is, you know, I would really like to explain it to people during a training because and that's not possible in a video. I really want to show people basically. So that is for another time or for when people want to come to the training and they're interested in that. I will explain every detail about this. Excellent. Yeah, Então, so let me just say that. Então, o importante e o muito legal dessa prática é que ele fez isso antes para conseguir mais estamina, mais energia, mais absorção de oxigênio e depois para você acelerar a sua recuperação. De novo, para você não ter tanta produção de ácido láctico depois de fazer um exercício extremo, né? E a recuperação é muito mais rápida, é a mesma técnica. Tem como você também usá-la durante o exercício, mas aí é o tipo de técnica que ele gostaria de explicar pessoalmente, então em vídeo fica um pouco complicado. Então, para você aí que está se organizando para vir em alguma das oficinas que a gente vai estar passando agora, well, let me just say that we're just going to go over 5 capitals again, I think it's never too much. Vou só dizer então que a gente vai estar passando agora em setembro por 5 capitais, começando com São Paulo, depois Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte, e todos os detalhes, então também vou deixar o link aí para você dar uma olhada, todos os detalhes da programação, tá? Excellent, that's very, very good. Yeah, and you know, like the cool thing is, you know, this Facebook wisdom, you can do more than you think you can, or whatever, you know, like, and then I believe that, but I was something, but how? Well, this is the how. It's a lot simpler than you think. You only have to do it, and you will have immediate results, and that's just amazing. I think. But I'm a nerd. E o que eu estou tentando dizer é assim, que tem hoje, né, muito comumente nas mídias sociais, essa sabedoria, né? Você pode fazer muito mais do que você imagina, mas como fazer? Então, e ele coloca aqui que o método é esse como fazer, é uma prova científica de como você hackear o seu sistema, como você colocar mais oxigênio, absorver mais oxigênio, alcalinizar o seu sistema e torná-lo mais forte e mais resiliente. Excellent, man. I think we've covered enough for people, né? Então, para os esportistas, pessoal que trabalha em alta performance, para o pessoal que trabalha em várias modalidades esportistas, o método Wim Hof é um aliado assim a qualquer tipo de prática. It's actually like a superpower pill that you can apply to any sports modality. Is that right? Yeah, and you know, like even
I'm not sure if there's a top sporter listening to this, but if you are a top sporter, like really, you know, like number 1, 2 boxer or jiu-jitsu or whatever, and you don't do any breathing techniques yet, I can make you 10% stronger. And if not, this is, you know, like, this is my giveaway. If not, we can test it. If not, if you listen to what I say, you would do the breathing and you don't become stronger, I will give you your money off the training back. That's how confident I am. O que o Tim está dizendo, se tem algum esportista agora assistindo essa entrevista, essa conversa, e o desafio que eu faço para você é que se você não faz ainda nenhum exercício, nenhuma prática respiratória, eu posso te provar que através dessas respirações eu te faço 10% pelo menos mais forte. E se isso não for verdade, the giveaway was that like you're giving the course for free? Is that what you're saying? Yeah, that's what I'm saying. E ele disse o seguinte, se ele não conseguir provar que você vai ficar pelo menos 10% mais forte, ele te dá a oficina, um passe livre para a oficina que você escolher aí no local que você escolher. That's great. That's excellent. But only one person, right? Ok, então. Only one. And a real top sporter, like you know, like Olympic team of Brazil or whatever. I don't care. It doesn't matter which sports, as long as it is about strength or stamina or performance. So you're gonna give it away. If you can't prove, they get at least 10% stronger. Is that what you're saying? Yeah. Exactly. So if somebody would buy a ticket, come to the training, and then we make a deal like 3 months later, at least 3 months later, if you're not 10% stronger, I will give you your money back. Excellent. Bom, então, pessoal, a dica, a deixa vai ser o seguinte. Se você é um esportista, qual seja a sua modalidade, ok? Se você vier para a oficina e depois da oficina não for provado para ti que você ficou 10% mais forte, mais resiliente com essa oficina, o time vai te dar o seu dinheiro de volta, ou seja, você não vai pagar nada, ok? Então, essa é a nossa proposta para você que se liga em esporte, para você que se liga em performance. Venha para a oficina do Método Wim Hof com o Tim. Todos os detalhes vão estar lá no thiagdais.net. Eu vou colocar o link na descrição para você acessar. So, Tim, I would like to thank you, man, for your time. And I think this is a great little video with important information on all this, you know, for sports people. So, para você que se liga em esporte, eu acho que esse vídeo contém algumas informações básicas. So, would you like to say your parting words, to say anything, or would you like to demonstrate anything? No, just thank you for listening, and hope to see you soon somewhere in Brazil from 3 September till 20 September. I really look forward. Maravilha. Então é isso, pessoal. Olha, de 3 a 20 de setembro vão ter 6 oportunidades, porque em São Paulo vão ter 2 programas. Então vão ser vastas oportunidades. A gente está vivenciando a oficina do Método Wim Hof, que é inédita no Brasil. O Tim está sendo o primeiro instrutor certificado. Começou o ano passado, né? E esse ano ele já veio em março, vindo pela segunda vez. Então a gente está muito honrado de estar trazendo essa modalidade para o Brasil. E thanks once again, mate, and we shall speak soon. Okay, cool. Thank you. Bye.